Seja bem-vindo a mais um episódio do teu No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos. Mais uma vez vou ter aqui comigo a nossa comentadora residente, Maria Ema Bastos. Olá, Ema. Olá, Leonardo, e olá a todos que nos estão a ouvir e que nos têm acompanhado. Agradecer desde já todo o apoio que nos têm dado e aqui estamos nós para mais um episódio no Intervalo. Exato, agradecer também a todos os que estiveram presentes quando fizemos o episódio no intervalo na Twitch. Esta semana volta a ser um bocadinho diferente, mas em princípio vamos voltar à Twitch, as coisas correram bem e também deixamos aqui desde já o nosso... Quer dizer, as coisas correram bem mais ou menos, tivemos ali aquele soluço no início, mas depois funcionou tudo bem. Deixamos aqui o agradecimento e esperamos que nos continues a acompanhar também na Twitch para participares também neste no intervalo que é feito também para ti. Ema, hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre os jogos das equipas portuguesas nas competições europeias, não é? Tivemos um Porto em ação na Liga dos Campeões, um Sporting em ação na EHF European League, um jogo que teve também portugueses do outro lado da barricada, digamos assim, ao serviço do Prezov, e também dos 3 jogos que aconteceram do Campeonato de Placar, da Liga Handball 1. Tivemos jogos referentes à 16ª e à 18ª jornada e, portanto, já vamos falar um bocadinho disso mais à frente. Começamos então pelo jogo da Liga dos Campeões, o Porto que bateu o Vardar no Dragão Arena por 27-24. Ema, o que é que te pareceu este jogo assim no cômputo geral? O que é que achaste da exibição do Porto nesta partida? Primeiro, o que acho que é o mais importante, o Porto conseguiu levar de vencido o Vardar, que é um histórico do handball português, nós sabemos disso, já ganhou 2 vezes a Liga dos Campeões e é sempre um adversário muito complicado, quer seja em casa ou fora, ainda para mais agora o Porto não tem, tal como os outros clubes, quase todos do mundo neste momento não têm público, mas eu sinceramente não acho que tenha sido das melhores exibições do Porto. Também não foi do lado do Vardar, não foi um jogo propriamente bem jogado, mas o que é certo é que o Porto acabou por conseguir vencer e venceu bem e conseguiu sair com a vitória. Acho que dos melhores do Porto vou destacar aqui 2 que eu tinha falado já, do Diogo Branquinho, que achava que ele esta época estava um bocadinho abaixo daquilo que era o seu rendimento normal e acho que teve muito bem neste jogo, apontou 7 golos em 8 remates e foi muito eficaz e voltámos a ver um Porto a jogar com as saídas rápidas. E também o Daimar Solino acho que fez um excelente jogo, apesar de fisicamente nós todos sabemos que ele não está no seu melhor e dificilmente vai voltar a estar como já esteve, mas fez um bom jogo. E se calhar referir também a utilização do 7-6 do Porto, que voltou a aparecer, e acho que nesse momento em que o Porto usou o 7-6 realmente o parcial foi positivo, mas acho que os golos não vieram dos ataques organizados em 7-6. Acho que o Vardar desperdiçou muitas bolas ao arriscar o golo de baliza a baliza, falhando, e o Porto conseguiu com muitas transições rápidas antes de organizar para o 7-6 fazer golo. Continuamos aqui a ver um 7-6 que ainda não voltou àquilo que nos habituou, mas que é certo é que as equipas também se preparam muito melhor sempre que vão jogar contra o Porto e também contra a nossa seleção, e talvez por isso o 7-6 seja cada vez mais difícil. Sim, exato, e nós temos vindo a frisar aqui, já falámos várias vezes em diferentes episódios, da questão de nós muitas vezes agarrarmos a uma ideia ou uma imagem que ficou, seja de um jogador, seja de um recurso tático, uma jogada, e eu acho que nós ficámos muito agarrados ao 7-6 português no Europeu e também do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões, e foi realmente uma altura em que ambas as equipas estavam no auge e portanto tudo estava a correr bem, e há momentos de menor clareza, há momentos de menor poder de decisão, e neste caso nós temos visto também não só na seleção mas também no Porto, um 7-6 que se calhar não é tão fluido como tinha sido anteriormente, e as equipas também se vão preparando e por essa razão é normal que não tenha constantemente os mesmos resultados, uma vez que as equipas já se preparam e portanto nós sabíamos que isso iria acontecer, no entanto continuam muitas vezes a dar resultado. Destacar também o Timur Dibirov, e quem acompanhou, quem segue a EMA sabe que deve estar aí algures escondida, se calhar ainda não, se calhar já foi para lavar depois de um jogo inteiro. Chega amanhã. Chega amanhã a camisola do Timur Dibirov e portanto mais uma ali para a coleção, se calhar saia do Barcelona ou saia do Nenadic e entra a do Dibirov ou do Bombates também, quem sabe, mas certeza que vai ficar ali bem exposta para quem nos está a acompanhar no Spotify, depois tem de dar um saltinho no YouTube para verem aquilo que estamos a falar, ali um museu de camisolas da EMA, mas foi também um Timur Dibirov que terminou com 9 golos e 9 remates, mais uma vez um dos melhores pontas esquerdas do mundo, ainda que se calhar tenha começado a perder alguma relevância ou algum destaque no panorama europeu e no panorama mundial, mas continua a ser um jogador, um fora de série, que toda a gente basta ir ao YouTube e procurar alguns dos seus highlights. Mas Ema, focando-nos mais um bocadinho neste jogo, foi um Porto que
entrou alguém falso e nós vimos um Vardar que entrou com tudo e depressa teve uma vantagem de 4 golos, um 5-1, que depois o Sporting, já estou a passar já para o próximo segmento, Já mas estou muito à frente. um Porto que depois foi conseguindo recuperar. E nós temos visto este Futebol Clube do Porto, mais nas competições europeias, muitas vezes é ter essas entradas em falso, e várias vezes ouvimos o professor Magnus Andersson dizer que a equipa tem que se focar e tem que estar mais concentrada. Essa entrada do Vardar, achas que se deveu também muito a essa desconcentração do Futebol Clube do Porto, ou foi realmente o Vardar que nesses primeiros 10 minutos entrou com tudo e o Porto, à medida que começou mais uma vez, percebeu como é que o Vardar estava a jogar, então conseguiu arranjar soluções para esperar? Acho que é um bocadinho de tudo também aliado à retoma da competição, porque se nós formos a ver, o Porto não jogava há mais de um mês, e os jogadores do Porto vinham de uma competição que é penosa, é cansativa, como foi o Mundial, para todos os jogadores do Porto, todos os que foram, foi cansativo, e acho que isso também acaba por pesar, e com certeza que não tiveram assim tantos treinos antes da retoma da competição, e isso tudo acaba por se refletir, mas tal como tu disseste, acho que já é um bocadinho recorrente nós vermos estas entradas do Porto, e acho que isso também aconteceu um bocadinho com a seleção no Mundial, as entradas um bocadinho em falso, talvez por alguma falta de concentração, mas depois realmente quando conseguem começar a acertar e a perceber o que o adversário está a fazer e o que é que realmente estava no plano de jogo e que têm de o aplicar, acho que as coisas depois acabam por fluir bem, mas é certo que é um ponto que o Porto tem de melhorar, e já no próximo jogo, frente ao Kielce na Polónia, terá que entrar forte e jogar bem os 60 minutos para conseguir vencer. Sim, porque tem aqui um mini ciclo infernal, não é? De ter jogado contra o Vardar, depois o encontro contra o ABC, e então vai jogar amanhã ou hoje, depende de quando estiveres a ouvir, mas dia 9 de fevereiro vai enfrentar o Kielce, e portanto é-me olhando também um bocadinho para esse jogo, um Kielce que nós sabemos que talvez não seja o Kielce de antigamente, digamos assim, mas um Kielce que continua a ser muito competitivo e coloca muitos problemas, seja a quem for. O que é que achas que nós podemos esperar desse Porto, sabendo que o cansaço existe e não podemos fugir essa questão? O cansaço existe, os jogadores estão a jogar de 2 em 2 dias, já com viagens também, não só o facto de ter jogado em casa, depois enfrenta o ABC, ainda que seja uma deslocação curtinha, vai-se de autocarro ou se calhar até fora no próprio carro, mas depois estamos a falar de uma viagem até à Polónia, e portanto isso vai cansar, para além do desgaste todo que já houve dos 2 jogos anteriores. Portanto, achas que o Porto pode se sentir fisicamente neste jogo na Polónia? Sinceramente não sei, porque também o jogo com o ABC, que nós já vamos falar daqui à frente, daqui a bocadinho, o treinador o Magnus acabou por fazer alguma gestão do plantel, mas é como eu disse, eu acho que os jogadores estão com um cansaço acumulado, porque esta época tem sido tudo menos normal, e já em condições normais, vindo de um Mundial, reflete sempre algum cansaço, e então com todas as trocas que existem e todas as burocracias que a pandemia exige, acho que o cansaço acaba por ser cada vez maior, mas acho que o Porto tem de se superar e chegar à Polónia e jogar bem os 60 minutos, porque tu disseste que o Kielce não está mais forte como já esteve, mas o que é certo é que é uma das melhores equipas do mundo, e vai ser muito complicado para o Porto bater a equipa dos Dushabayevs, dos 3 Dushabayevs, que por si só já diz muito, mas será um jogo complicado, mas obviamente que o Porto tem hipótese de vencer, se entrar bem, se conseguir aplicar bem a sua tática e o seu jogo. Eu acho que seria bom e importante esta vitória na Polónia. Os dois Chbaevs que vêm super motivados depois do Mundial que fizeram, tanto o Alex como o Daniel foram dos jogadores que mais se destacaram naquela seleção espanhola que conseguiu o bronze no Mundial do Egito, e portanto vai ser um jogo de certeza muito complicado. Relembrar mais uma vez que o Porto joga dia 9 de fevereiro, hoje, amanhã é o dia em que estamos a gravar, mas hoje esperemos que seja no dia em que estejas a ouvir, jogar na Polónia contra o Kielce. Quem também jogou para as competições europeias foi exatamente o Sporting, que enfrentou o Tatran Prezov no pavilhão João Rocha. Tivemos portugueses de lado a lado, o nosso português, o Nuno Santos, ponta-direita, que atua atualmente no Prezov, e depois já te vamos também dizer um bocadinho das declarações que ele nos deu em exclusivo. E Emma, este foi um jogo em que, antes de mais, vimos um Franquis Carol que não jogou, ele que foi o melhor marcador do Mundial, não houve cá eleições, foi mesmo do seu esforço e dos golos que ele marcou. Um Sporting que, portanto, jogou
sem Franquis Carol. Já tivemos o Salvador, já tivemos Salvador depois daquela novela, entre aspas, que tanto se falou da questão de será que renovava ou não renovava. A verdade é que renovou, continua no Sporting e portanto jogou, e tivemos um Tiago Rocha completamente endiabrado, se calhar a fazer aqui a sua candidatura, quem sabe a participar no torneio pré-olímpico em março. Já não falta assim tanto tempo e portanto ele que terminou com 8 golos. O que é que pareceu esta vitória importante do Sporting, que está em quarto lugar com os mesmos pontos que o Nîmes? Um jogo importante, sem adeptos na bancada, mas um jogo que o Sporting tinha que ganhar porque era claramente favorito. Obviamente foi uma vitória importante, mas também uma vitória obrigatória. Eu acho que já não é a primeira vez que eu uso esta expressão, mas claramente que o Brezov é a equipa, é o elo mais fraco deste grupo, e o Sporting a jogar em casa tinha a obrigação de vencer. Mas é um bocadinho aquilo que eu já te disse em off, e vou referi-lo aqui também. Eu acho que o Sporting venceu, mas não convenceu aos meus olhos. Claro que sem Franquis a equipa fica mais debilitada, também não puderam contar com o Bingo, que está lesionado, partiu um dedo ou algo do género, e o plantel do Sporting, como toda a gente pode constatar, é um bocadinho curto, e retirando logo essas duas opções, também o técnico Rui Silva fica com um banco com poucas soluções, e acho que a exibição do Sporting, dentro do possível, não foi má. Venceram, é o mais importante. Também tiveram, aos 14 minutos de jogo, Doroschuk expulso com vermelho direto, uma falta sobre o central, salvo erro, e isso fez com que o Tiago Rocha, que na altura só estava a atacar, e o Doroschuk a defender, estavam a fazer troca, substituição, defesa-ataque. O Tiago Rocha teve que defendeu a terceiro, e sinceramente acho que fez um bom jogo, mas tal como eu disse, o Brezov também não tem muitas soluções de primeira linha. O lateral esquerdo do Brezov, que é o melhor marcador da equipa, lesionou-se também no início do jogo e não jogou mais, e se tirou mais uma opção da primeira linha do Brezov e facilitou um bocadinho o trabalho da defesa central na equipa do Sporting. Mas o Tiago Rocha realmente esteve muito bem, fez 8 golos, certo? Sim, 8 golos em 10 remates. Exatamente, teve muito bem mesmo na defesa, a terceiro, que ele nem costuma defender, fez o seu trabalho, e o que importa é que o Sporting venceu. Do outro lado, como tu disseste, tivemos o Nuno Santos, que é um português pelo qual eu tenho muito carinho. Ele jogou no Sporting da Horta antes de ingressar para o Brezov, e eu acho que é um dos atletas que, se tu que nos estás a ouvir e não o conheces, acho que deviam seguir, porque ele tem uma mentalidade muito lutadora, é muito, muito sonhador, mas ambicioso, mas trabalha realmente naquilo que quer, e quando as coisas correm menos bem, ele também tem noção disso e foca-se novamente para voltar a trabalhar. E eu acho mesmo que ele pode ser uma inspiração para muitos jovens. E pronto, basicamente dar os parabéns ao Nuno pelo trabalho que ele tem feito. Realmente este jogo com o Sporting, ele ficou um bocadinho triste no seu regresso a Portugal não ter feito uma excelente exibição, mas o que é certo é que também não teve muitas oportunidades. Ele no último jogo do campeonato da CA League, acho que não foi do campeonato eslovaco, fez 11 golos em 11 remates, e esse tem sido o espelho das exibições do Nuno, e não este jogo com o Sporting, em que ele não teve assim tão bem, mas no próximo espero que esteja melhor, mas que o Sporting vença, porque nós estamos aqui para apoiar as equipas portuguesas. Exatamente, o Nuno, que tal como a Emma já disse, teve uma grande exibição no jogo para o campeonato, para a Serra League, antes deste embate europeu, e nós falámos um bocadinho com ele depois deste jogo. Perguntámos então o que é que se tinha passado, na opinião dele, o que é que tinha corrido mal para o Brezov não ser capaz de sair com a vitória, e ele que disse que achava que a equipa não se tinha portado mal, tinha feito um jogo interessante, só que devido a falhas técnicas no ataque e a desconcentração defensiva, depois o Sporting acabou por se conseguir distanciar no marcador e conseguiu a vitória. Foi um jogo em que se apresentaram com um plantel mais curto, e eu aqui estou a olhar para a Cábula, estou a olhar para aquilo que o Nuno nos disse. Foi um jogo onde se apresentaram com um plantel mais curto, com poucas opções, e que a vitória só seria possível se fossem disciplinados, defensivamente coesos, para aproveitar o ataque rápido e muito cerebrais em alturas cruciais do jogo, que apesar de tudo isto, o Sporting acaba por ser um justo vencedor no jogo de ontem. Portanto, no jogo de ontem, de quando foi? No domingo. Deixamos já aqui mais uma vez, tal como eu já disse, os parabéns também pela boa época que o próprio Nuno está a fazer, porque tem sido um ano em que ele está a jogar fora e com todas as
com todas as condicionantes que existem por causa do Covid-19, de certeza que não é fácil para ninguém e para todos os portugueses que estão fora, que seja a jogar, seja por outra razão. Se estás a ouvir isto no intervalo, deixa-me também aqui um abraço e muita força para estes momentos que muitas vezes não são fáceis. Toda a gente que já viveu fora sabe que há momentos em que a saudade aperta um bocadinho mais. E Emma, agora o próximo jogo do Sporting será contra o Tatran Prezov, dia 16 de fevereiro. O Sporting, que com 5 jogos está em quarto lugar, é igualdade pontual com o Nîmes, que é o terceiro classificado. Um Sporting que, apesar de tudo, regressa então assim às vitórias nestas competições europeias, depois de ter tido ali alguns jogos mais complicados, algumas derrotas em França que abalaram um bocadinho assim a equipa do Sporting, mas conseguiram recuperar. Passamos então para o plano interno, a Liga Placar, o Placar Handball 1, e tivemos 4 jogos que vamos abordar aqui. Tivemos 5 jogos, mas vamos abordar aqui 3 assim um bocadinho mais a fundo. Emma, começamos pelo embate entre o ABC e o Porto que vence por 11 golos. Tu há um bocadinho já tocaste assim de leve, o Porto conseguiu fazer alguma gestão. E nós temos defendido e temos frisado aqui muitas vezes que o ABC é uma equipa muito forte, uma equipa que se tem destacado e que nos tem surpreendido a certo ponto. Ficaste surpreendida com esta derrota com esta diferença tão grande de 11 golos, tendo em conta aquilo que o ABC nos tinha vindo a mostrar? Surpreendida, talvez não. Se calhar não esperava que fosse um resultado tão avolumado, mas acho que é um bocadinho normal. E eu vi um título numa notícia qualquer que se aplica muito bem, em que falava de físico fez a diferença, e sem dúvida que o Porto é uma equipa muito, muito forte fisicamente e com muitas opções. E eu, quando falo que o Magnus fez gestão do plantel, é uma gestão que acho que qualquer treinador gostaria de fazer, porque tivemos no jogo com o Vardar, António Areia e Diogo Branquinho a jogar os 60 minutos, e no jogo com o ABC, Leonel Fernandes e Miguel Alves a fazer os 60 minutos, e o Miguel Alves acabou como o melhor marcador no ABC e fez uma excelente exibição, e o Leonel também esteve muito bem. E é esse tipo de gestão que é fácil para um treinador fazer, e tivemos novamente Alfredo Quintana a aparecer com excelentes defesas, também fez 60 minutos, tal como o Mitrevski tinha feito 60 minutos com o Vardar, e mais uma vez essa gestão é fácil de fazer, mas o plantel foi-se gerindo. Miguel Martins acho que nem sequer chegou a entrar, e uma infelicidade, Martim Costa saiu lesionado, ainda não sabemos a gravidade da lesão, mas esperamos que seja algo que passe rápido e que ele recupere e volte forte, porque é um jovem talento português e é uma boa arma também para o Porto, acaba por ser mais uma boa opção na primeira linha. Mas tivemos um Porto que foi muito forte fisicamente, um ABC com poucos argumentos, com o André José a resolver muito do jogo, mas o ABC não conseguiu entrar muito bem, mas depois Jorge Rito a recorrer, como os comentadores da Bola TV intitularam, a um 4-2, a atacar com 2 pivôs, o Erekle Arsenashvili a começar a central como falso central, e depois ainda fazer a entrada a pivô, e depois tanto André José de um lado como João Fernandes do outro a tentar fazer 2-2 com os seus pivôs e a conseguirem a partir daí equilibrar um bocadinho o jogo, que já tinha uma grande margem, mas foi um jogo muito bem disputado. Claro que depois, com grandes defesas de Alfredo Quintana e muita eficácia no contra-ataque portista, acaba por avolumar o resultado, mas acho que foi um jogo em que vimos bom handball. Sim, exato, foi um jogo em que eu concordo com o que dizes, e mais uma vez também, por um lado, André José continua a mostrar todo o seu talento. Deixamos também desde já aqui uma palavra e as melhoras para o Martim pela lesão, que ainda não se sabe a gravidade ou quanto tempo irá estar parado, se é que vai estar parado, mas deixamos também desde já aqui as rápidas melhoras. E o André José, que nós parece que todos os episódios, todos não, mas falámos ali durante muito tempo no André José pelo destaque que ele está a ter, pela idade que tem e o destaque que ele já tem nesta equipa do ABC. Depois também tivemos o jogo entre o Boa Hora e o Belenenses que conseguiu vencer por um golo, 24-25, um jogo que também ficou marcado por algumas lesões do Ricardo Silva e do Tiagão, o guarda-redes do Boa Hora. Ao que tudo indica, já estão os dois bem, foram uns sustos, mas a equipa os dois jogadores já se encontram bem. E Emma, nós temos visto muito disto do Boa Hora ao longo desta época, uma equipa que aproxima-se e consegue muitas vezes discutir o jogo, às vezes costuma entrar em falso e depois consegue recuperar, mas nos momentos da decisão, e isto já aconteceu em vários jogos, não só do Pavilhão Fernando Tavares, mas também em jogos fora,
nos momentos da decisão parece que falta aquela sorte. Lembro-me desde logo do jogo, penso que foi contra o Madeira SAD, que no último segundo tem o 7 metros para a vitória, e acabam por acertar em cheio na trave. O próprio jogo contra o Avanca, a equipa também esteve a lutar até ao fim, mas esse eles ganharam. Não, esse eles ganharam. Eu acho que sim. Esse ganharam ao Avanca, mas vai mais uma vez um jogo ali disputado até ao fim e que no final conseguiram se destacar. A equipa luta muito, mas às vezes falta qualquer coisa naquele momento da decisão, quando é realmente preciso que alguém assuma e se destaque. Realmente esse foi o meu primeiro pensamento quando o jogo terminou, foi mais um jogo à boa hora, porque realmente não, a primeira parte não foi propriamente boa, o Belenenses conseguiu implementar bem o seu jogo e sair para o intervalo a vencer, e estava a vencer o jogo, mas depois boa hora com o Joaquim Nazaré também a aparecer e os pontas a aparecerem no jogo, muito eficazes, conseguiu aproximar no resultado. O Belenenses teve de recorrer ao 7-6 para tentar voltar a fugir no marcador e nunca conseguiu, mas o Boa Hora realmente ali no final tem 4 bolas para empatar ou para passar para a frente e falha, 4 bolas seguidas, e quem não falha sofre, e acabou por mais uma vez perder um jogo que estava na sua mão. Eu acho que podemos dizer assim, porque o Boa Hora adaptou-se bem defensivamente frente ao 7-6 do Belenenses e estava a conseguir criar oportunidades, mas como eu disse, acabou por não as marcar. Isso acabou por ditar mais uma derrota por um golo do Boa Hora, que à partida não era um jogo fácil. Já sabemos que o Belenenses é uma equipa candidata aos primeiros lugares da tabela, enquanto que o Boa Hora é mais meio tabela, é um bocadinho diferente, e acho que o favoritismo estava do lado do Belenenses, isso acabou por se registar, mas eu acho que o Boa Hora tinha tudo para vencer este jogo, não conseguiu, mas é o que é. Sim, exato, a equipa do Boa Hora, que já fizemos aqui várias vezes. Eu acho que isso que tu disseste, a questão do quem não marca sofre, no fundo tem marcado muito a época que tem sido o Boa Hora até agora. Uma equipa que consegue construir as oportunidades para marcar, no entanto, mais uma vez, parece que falta aquele fator X, falta aquele fator de decisão que no momento-chave em que nós mais precisamos de manter a cabeça fria e de conseguir finalizar com calma, parece que muitas vezes falta isso. E mais uma vez, o Belenenses entrava para este jogo como favorito. Se falámos há pouco no Sporting, que também tinha quase a obrigação de vencer o Prezov, eu diria que neste momento, tendo em conta os objetivos de ambas as equipas, o Belenenses também tinha que vencer este jogo obrigatoriamente para se manter na luta pelo aquele quarto, quinto lugar. E acho que no fundo é uma vitória que o Boa Hora custa por terem tido tantas oportunidades para conseguir pelo menos o empate, e é daquelas derrotas que infelizmente já têm sido algumas ao longo desta época. Depois também passamos para o Boa Vista, este um jogo da 18ª jornada, o Boa Vista que perdeu por 5 contra o Águas Santas. Ema, aqui mais uma vitória do Águas Santas, mais uma vez falamos de obrigação, um jogo que sabíamos que o Águas Santas tinha que vencer contra a lanterna vermelha do campeonato. Sim, sem dúvida que o Águas Santas entrava nesse jogo como super favorito e teria mesmo que o vencer, e acabou por conseguir. O que é certo é que o Boa Vista tem feito alguns resultados diferentes do que tinha acontecido no início da época. Já conseguiu uma vitória frente ao Vitória, passa a expressão, não é? Mas e já conseguiu frente ao Sporting, por exemplo, apenas perdeu por 2 golos e conseguiu estar na disputa do jogo, e acho que pode ser que nesta segunda volta vejamos um Boa Vista com outra vida e que venha animar um bocadinho as contas também pela luta pela manutenção. E para finalizar também tivemos o encontro entre o Madeira SAD e o Póvoa, o Madeira SAD que venceu por 25-22, e este jogo já correu o mundo, Ema, por uma razão. Humberto Gomes voltou do Mundial completamente endiabrado, portanto, se houver alguma lesão, já sabemos que temos ali um lateral esquerdo, um central, capaz de preencher ali os buracos caso seja necessário, não achas? E quem está a ver e a ouvir, passem pelas redes sociais a 7 metros, porque nós colocámos lá o lance absolutamente incrível de Humberto Gomes, que por um momento esqueceu sequer a guarda-redes, seguiu a sua imaginação e acabou com um grande golo, assim, uma simulação de passe para a ponta, entrada aos 6 metros, e acho que colocou muitos jogadores de campo, ficaram assim um bocadinho envergonhados por se calhar não serem capazes de fazer aquilo. Sim, sem dúvida que esse lance do Humberto foi algo cómico, porque primeiro não é normal nós vermos isso na primeira divisão.
mas o que é certo é que o Humberto ganhou a bola no meio campo, olhou para a frente e esta é minha, e foi com tudo e fez uma grande simulação com a mão esquerda. O passo à ponta, troca de mão e entra aos 6 metros, acaba por fazer o golo e depois vem a correr para evitar sofrer, e acho que foi mesmo o golo do empate. Acho que o Madeira estava a perder 14-15 nesse momento e ele fez o 15-15. Mas eu acho que o momento mais engraçado foi ver o Humberto a correr atrás, a correr para trás, a tentar correr para trás. a correr para trás. É que de repente ele marca o gol e de repente lembra-se: espera aí que eu afinal tenho que ir defender. Que eu sou guarda-redes. Acho que esse foi o momento. Mas foi um bom lance, um lance que correu o mundo, ainda para mais quando se trata logo no fim do Mundial, em que está muito fresco que Humberto, e desde já os nossos parabéns mais uma vez por ter sido o guarda-redes mais eficaz do Mundial, terminou o Mundial com 43% de eficácia, e ele por estar no auge, em toda a gente que acompanhou o Mundial sabe quem é o Humberto Gomes, e neste momento aparecer um lance desses fez com que circulasse pelo mundo e toda a gente comentasse esse gol do Humberto, que certamente irá ficar para a história, e acho que ninguém se vai esquecer desse momento. Mas focando no jogo, o Póvoa foi à Madeira, sempre uma deslocação complicada, mas o que é certo é que os poveiros conseguiram entrar bem e dominaram o jogo praticamente durante 40 minutos, talvez momento em que o Madeira consegue impor o seu jogo, e nós já referimos isto mais de uma vez. Aquela primeira linha do Madeira SAD é muito experiente e nós já vimos imensos jogos em que o Madeira não se está a conseguir encontrar e está sempre atrás do resultado, e de repente aquela primeira linha parece que faz milagres e passa o jogo para o seu domínio, e foi isso que aconteceu frente ao Povo que tinha o jogo na mão e deixou-se comer, digamos assim, pelo Madeira SAD, que acabou por conseguir vencer nos instantes finais, mas que até aos 5 minutos do fim ainda estava tudo por decidir. Sim, um Madeira SAD que nós já frisámos aqui várias vezes, uma equipa que tem uma primeira linha, acima de tudo, muito batida, muito experiente, que já se conhecem há vários anos, e portanto nestes jogos normalmente essa experiência acaba por falar mais alto, e este foi mais um caso desse, uma equipa do Póvoa que também são dores de crescimento, e aliás nós já fizemos aqui, este Póvoa tem surpreendido e muito pela forma como sobem este ano e têm conseguido atingir os resultados que têm conseguido. Acho que ninguém esperava que já estivessem na posição em que estão, mais a meio da tabela, tendo em conta também é um ano atípico e portanto se calhar esperava-se que demorasse um bocadinho mais a conseguir habituar-se ao convívio dos grandes, mas não, o Póvoa tem surpreendido, teve aqui mais uma boa exibição. No entanto, no final a experiência da equipa da casa acabou por falar um bocadinho mais alto. Emma, não sei se queres deixar uma mensagem a quem nos está a ver e a ouvir antes de nos despedirmos. Claro que sim, deixar o agradecimento por nos acompanharem e pedir-nos que nos digam o que é que preferem, se gostam de nos ver na Twitch, para poderem interagir connosco enquanto nós gravamos o episódio. Se tiverem sugestões para novas rubricas, estão à vontade para o fazer. Nós temos algumas ideias na gaveta, mas também gostamos de saber aquilo que vocês pensam, para que vamos de encontro ao que vocês mais gostam e mais se querem informar, porque nós estamos aqui para vos informar e partilhar também um bocadinho da nossa opinião, e também gostamos de ouvir a vossa, por isso também esta nossa nova vertente na Twitch, para que possamos tornar isto cada vez mais nosso. Quando eu digo nosso, é nosso 7 metros e nosso dos nossos seguidores, porque é para eles que nós trabalhamos, para vocês. Por isso, deixem-nos mensagem para mim, para o Leonardo, para o Mateus, para a 7 metros, estão à vontade, nós gostamos de vos ouvir e vamos ter sempre isso em conta, porque foi isso que nos fez crescer e é isso que nos tem alimentado, e nós queremos continuar assim. Exatamente, no fundo a Twitch é mais uma maneira de podermos conversar todos, uma vez que aqui sou muito eu e a Emma, e depois vemos os vossos comentários, mas também queremos conversar e ter uma maior interação convosco mais em direto. Daí depois digam-nos se querem realmente ou se preferem que nós continuemos a fazer os no intervalo na Twitch, sem os soluços e sem os percalços que tivemos no outro dia. Relembrar também mais uma vez que ainda podes comprar o nosso merchandise da 7 metros. Eu hoje estou aqui com a suéte, para quem nos está a ouvir não consegue ver, mas depois passa pelo YouTube. Podes comprar seja a sweatshirt, seja as próprias t-shirts. Vamos ter aí mais uma surpresa e portanto fica atento. Se queres ficar atualizado com tudo o que se passa no mundo do handball, seja cá em Portugal ou lá fora, então já sabes que tens que nos seguir na 7 metros, seja no site em www.7metros.com.pt ou nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Spotify, no TikTok, na Twitch. Acho que falta alguma coisa? Está tudo? Qualquer dia perdes-te. Não, está tudo aqui.
acompanha-nos em todas as plataformas sociais. Se entretanto aparecer mais alguma, então manda-nos uma mensagem que nós também queríamos conta lá para nos poder seguir. Mas este foi mais um episódio no Intervalo com a Maria Ema Bastos. Meu nome é Leonardo Bordões. Não percas o próximo episódio porque nós também não. Até à próxima.